Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Lousada e eu venho aqui para apresentar mais um capítulo da série Direto ao Ponto do Aprovação PGE na matéria de Direito Administrativo. Já falamos de poder de polícia, já falamos de ato administrativo, de intervenção do Estado na propriedade. Então, chegou a hora de falar da responsabilidade civil do Estado, um dos temas mais cobrados em prova de procuradoria na disciplina de Direito Administrativo. Responsabilidade civil do Estado, na forma do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, ela será objetiva, ela independe de dolo e ela independe de culpa. Nos casos de ação da administração pública, a teoria do risco administrativo apregoa que, existindo conduta, ação ou omissão, existindo dano e existindo uma linha que liga a conduta ao dano, que tem nome de nexo causal, existindo esses três elementos, haverá a responsabilidade civil do Estado, independente de dolo, independente de culpa. No caso de omissão, tradicionalmente se aplica a teoria da culpa anônima, segundo a qual basta comprovar que o serviço não foi prestado ou foi prestado de maneira ineficiente para que haja a responsabilidade civil do Estado. Mas também faz necessário pontuar que em julgados mais recentes o STF vem equiparando essa ação à omissão, falando que em ambos os casos haverá uma responsabilidade objetiva, independente de dolo ou culpa. Então, é muito importante ficar atento ao comando da questão em uma prova objetiva e em trazer toda essa linha histórica numa eventual prova discursiva ou prova oral. Além disso, a responsabilidade civil do Estado, via de regra, ela admite excludentes do nexo de causalidade, como caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima. E essas excludentes só não serão admitidas naqueles excepcionais casos em que se aplica a teoria do risco integral. E o que é a teoria do risco integral? É aquela teoria segundo a qual não é possível haver a exclusão da responsabilidade civil do Estado, ainda que haja caso fortuito, força maior, dentre outras circunstâncias. Essa teoria do risco integral ela é aplicada de forma absolutamente excepcional no direito brasileiro, como por exemplo no caso do direito ambiental ou ainda de um dano nuclear. Nessas hipóteses, então, haverá a aplicação da teoria do risco integral. Existe ainda no âmbito da responsabilidade civil do Estado a teoria da dupla garantia. A teoria da dupla garantia apregoa que uma vez que, por meio de um agente público, o Estado lese um particular, a título de exemplo, um motorista de uma ambulância, fura o sinal vermelho e atropela uma senhora de 80 anos de idade. Essa senhora vem a óbito e os herdeiros, então, pleiteiam uma indenização em face do Estado. Nesse caso, não pode o particular processar aquele motorista, mas ele ingressará em face do Estado, que poderá mover uma ação regressiva em face do motorista, desde que haja dolo ou culpa. Então a responsabilização do Estado, nesse caso, independe de dolo ou culpa, mas eventual ação regressiva do Estado em face do particular, aliás, em face do agente público, em face desse motorista, necessita de dolo ou culpa. E toda essa introdução, que muitos de vocês já estão acostumados e já sabem, foi para chegar em um ponto específico que causa certa confusão entre os alunos, que é a responsabilidade civil no caso de obra pública. Porque o artigo 37, parágrafo 6º, ele é voltado ao serviço público. E ao serviço público, ainda que não executado diretamente pela administração. No caso de uma concessionária de serviço público, por exemplo, se ela lesa um particular, se ela gera um dano ao particular, independente de ser usuário ou não. Então pode ser o passageiro do ônibus ou o pedestre. Independente de ser usuário ou não, a administração pública responderá objetivamente. É serviço público. E no caso de uma obra pública?
No caso de uma obra pública, a gente tem uma diferenciação. Se existe um dano em razão da má execução dessa obra, imagina que um indivíduo está passando pela rua e um tijolo da obra mal colocado cai na cabeça dele. É um dano em razão de má execução da obra. Nesse caso, a responsabilidade é subjetiva. Ela depende sim da comprovação de dolo ou da comprovação de culpa. Mas imagina que um hotel do interior era consagrado por estar de frente à praça dessa cidade. E essa praça então foi demolida, ali surgiu uma grande estrada. O hotel ficou esvaziado, a clientela foi embora. Nesse caso, existe um dano pela ocorrência da obra pública. Não houve uma má execução. A estrada está perfeita, duplicada, asfalto novo, uma beleza. Só que pela mera execução, pela mera existência da obra pública, esse hotel foi lesado. E os danos sociais, eles devem ser repartidos aos particulares de forma igualitária. Então esse hotel teve muito mais prejuízo que eu e você que estamos aqui nessa aula. Dessa forma, a responsabilidade do Estado, no caso de mera existência da obra, um dano por mera existência da obra, essa responsabilidade será objetiva. Então, serviço público, responsabilidade objetiva. E uma obra pública? Se for um dano por má execução da obra, a responsabilidade é subjetiva. Se o dano for causado pela mera existência da obra, a responsabilidade, assim como no serviço público, será objetiva. Esse foi mais um direto ao ponto de direito administrativo aqui pela aprovação PGE, trazendo para você, aluno, aqueles pontos que são fundamentais para o enfrentamento das provas de carreiras jurídicas, notadamente as provas de procuradorias. Um abraço e até a próxima.